Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponte de Histórias. Aqui, cada episódio é uma travessia entre vivência e propósito. Eu sou a Mayara Alves e hoje temos mais uma história para ser compartilhada com você aí de casa. E o nosso convidado é super especial. Hoje, ele ocupa uma cadeira no Legislativo aqui de Maceió, mas por trás do cargo existe uma história. E é justamente essa história que nós vamos conhecer a partir de agora. E eu estou falando dele, do nosso vereador David Mesquita, mais conhecido como David do Emprego. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Mayara, a todos que nos assistem. Fico muito feliz, né, lisonjeado de estar aqui participando desse podcast que é tão importante, porque geralmente a gente trata de questões relacionadas à profissão, muitos não conhecem a história, como foi que chegou até ali. Então eu achei fenomenal, né, um projeto desse, um podcast desse, voltado a contar histórias de quem está ali por trás, inclusive, daquela pessoa que muitos conhecem, mas não sabem como é que chegou até lá. E a gente queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter abrido mão aí da sua agenda, que a gente sabe que é uma correria, para ter esse momentinho aqui com a gente. E a gente se sente muito, assim, muito privilegiado, vereador. Eu que agradeço e continue com esse projeto que tem muitas histórias de muitos Com maceienses e até certeza. alagoanos que merecem ser contadas. Vereador, todo mundo quer conhecer o David do Emprego. Todo mundo quer conhecer, né, os bastidores ali da Câmara Municipal, projetos, leis. Mas antes, a gente quer conhecer a história. Qual é a história que o David carrega? A sua infância, onde nasceu, como foi a sua trajetória? Então, fique à vontade, o podcast é seu. Pode ficar abertamente para falar o que o senhor quiser. Eu gostaria de começar me apresentando. Né? Sou David Mesquita, mais conhecido como David do Emprego. Por que emprego? Né? Porque é algo assim, inclusive, que traz dignidade, mas de onde vem isso? O emprego vem justamente de uma pessoa que iniciou a sua carreira acadêmica tendo dificuldades em conseguir emprego. Os meus familiares também saíram aqui do nosso estado, do nosso município, para buscar oportunidades fora, porque não conseguia emprego. E eu vi, não só ao meu redor, mas eu também senti muito essa dificuldade em conseguir um emprego. Então, essa era a minha dor, a dor de muitos à minha volta, da minha família, e aí eu busquei ajudar as pessoas divulgando emprego, ou seja, sendo um canal, sendo uma ponte, informando onde é que estava e mostrando para elas que tinha alguém preocupado também. Ah, você está desempregado? Tem vaga de emprego em tal lugar, né? Tem cursos de capacitação e eu estou aqui para ajudar você, direta, indiretamente. Então o emprego vem disso, vem da página Empregos AL, que eu iniciei no Instagram em 2017, e vem do mundo do estágio também, que era um grupo que eu tinha no Facebook que eu iniciei em 2011. Então a gente está falando aí de 14 anos fazendo essas divulgações, ajudando essas pessoas a conseguir o emprego, ou pelo menos saber onde é que está. Tem muitas pessoas que me pararam para agradecer, que conseguiram um emprego, que às vezes vinha da parte alta até o centro, entregar currículos, sem saber onde faria essa entrega. E aí, a partir do momento que eu começo a fazer essa divulgação, eu ajudo essa pessoa. Ela não precisa estar descendo até alguns locais sem saber se tal ou não está contratando. Achar transporte, Então, né? assim, hoje eu fico muito feliz, né, de ganhar esse sobrenome emprego, porque é algo que traz dignidade, traz esperança e é algo que eu pretendo continuar, né, sendo o David do emprego, promovendo ações e ajudando pessoas e criando também oportunidades. Ai, que bom. É, como foi sua infância, vereador? Trazendo um pouquinho algo mais nostálgico aqui pro nosso estúdio. Como é que foi sua infância? Conta um pouquinho da sua da infância até a adolescência, um pouquinho da sua trajetória. Foi uma infância assim feliz, não por ter muitas coisas, mas eu tinha o fundamental, que era a família, que era o amor, que era o carinho. Então eu cresci num lar com os meus avós, com meus tios, a gente sempre se reunia final de ano, então assim, isso é algo que me forjou a ser uma pessoa assim que gosta de pessoas, que gosta de estar e ajudar também. Eu via meu pai fazendo isso, minha mãe fazendo isso. Eu cresci inicialmente, eu já morei em diversos bairros aqui de Maceió, mas inicialmente na Xande Jaqueira. Então,
hoje eu retorno para lá, faço algumas ações, algumas indicações, conheço muita gente de lá, inclusive, só que me lembra tanto algo bom, que foi, como eu falei, o lugar que eu cresci, mas também me lembra que eu tive que sair de lá por conta da violência, por conta da falta de oportunidade, falta de infraestrutura. Então, com 7 anos, eu tive que sair, deixar os meus colegas, porque realmente na época estava bem complicado. Então, como eu falei, eu vim de um lar humilde, né, só que eu tinha o principal, que era o afeto, era o carinho, né? Meus pais me ajudaram muito a ser quem eu sou hoje, e é isso que eu trago. Eu trago essa parte boa, né, que hoje é quem eu sou. E quando eu lembro da minha infância, que eu lembro do que meu pai fazia, que a minha mãe fazia, né? Eu fico querendo que esse tempo volte, né? Não tem como mais, Sim. mas assim, o que eu puder estar fazendo por outras pessoas, para de repente elas terem um pouco, né, disso que eu vivi, é o que tem me motivado hoje. Hoje, quando eu vejo um exemplo, uma criança que está em uma situação dessa, que é a situação que eu saí, uma situação de vulnerabilidade, né, algumas exploradas aqui próximo daqui de onde a gente está gravando. Eu estava comentando com uma pessoa que trabalha comigo, vendo aquelas crianças, eu lembro da minha infância, que não foi aquela, mas que aquelas crianças poderiam estar vivenciando isso. Então, me motiva, né? E hoje sou uma pessoa assim, sonhadora, né? Sou casado, né? Tem 2 anos que eu sou casado. Minha esposa me ajuda muito, minha mãe e meu pai, eles estão comigo também, nessa parte não só política, mas nos projetos. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas é aquele curioso e um entusiasta que o pessoal escuta a minha ideia e diz assim, não, ele vai botar para frente e vai dar certo. Né? Eu já quebrei, digamos assim, muito, né, a cara e tentei, não deu certo, mas o fator principal que era ter essas pessoas ao meu lado e também ter um propósito de vida maior, às vezes, do que a situação que estava ali no momento, foi minha força motriz que fez dar continuidade. Um desses exemplos também, que é onde eu cheguei hoje, é sendo filho de um eletricista, a minha mãe era operadora de caixa, né, começou o seu trabalho, inclusive, com 16 anos, então eu cresci num lar tendo a ausência dos meus pais, porque eles saíam para trabalhar, Que é a né? realidade hoje, né? Realidade de muitos, né? Realidade. E ficava com uma tia minha que cuidava, além de mim, de mais 3 filhos dela, ou seja, eu vivia ali com os meus primos e eu só via meus pais à noite, né? Então eles me deixavam de manhã, eu ia para a escolinha e aí só à noite, quando eles retornavam do trabalho, é que eu conseguia estar ali com eles. E hoje né, 90% ou mais, né, das crianças são assim, principalmente de Sim. pais, quando os dois trabalham, né? Então, cresci sendo essa pessoa, né? Isso, como eu falei, forjou o meu caráter, fez eu ser uma pessoa assim humilde, independente de cargo ou posição que eu ocupe, e me fez lutar também por pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu já passei. É porque também o senhor, como cresceu em um bairro, parte alta de Maceió, pôde ver mais de perto a realidade das pessoas, né? Então hoje é como se o senhor quisesse retribuir, fazer por elas Isso. a necessidade que o senhor via ali na sua infância. Isso, exatamente. Eu me perguntava muito, como eu falei que morei em vários bairros, eu me perguntava muito assim, poxa, por que eu passo por tantas situações? Né? Minha esposa, às vezes, ela até brinca assim, faz, rapaz, tudo isso que tu já passou. Só que eu entendo que tem, de fato, um propósito nisso, né? Eu, quando tô lá na Câmara, que eu digo assim, tem muita gente sofrendo com falta de água. Aí eu vou e passo mais de uma semana com falta de água. Aí quando eu venho falar das contas altas de energia, a minha também. Então, assim, muitas situações e muitos bairros que eu passei me deu hoje um conhecimento para estar ajudando de alguma forma. Da Xandiaqueira, fui para a Serraria, ali no José Tenório. Aí do José Tenório, morei em alguns prédios por lá. Depois eu fui para o Clima Bom. Do Clima Bom eu fui para Bebedouro, ou seja, antes de ter essa questão da Braskem,
Eu tive lá, morei na rua Senador Bernardo de Mendonça, que é a rua da estação de tratamento de água. Vivenciei muita coisa ali. Aí de Bebedouro, eu fui para o Petrópolis, que já era mais próximo da Xande-Jaqueira, de onde eu tinha morado. Então, eu sempre estava ali próximo, Petrópolis, Xande-Jaqueira. Do, do Petrópolis, fui para o Trapiche da Barra. Um tour. Então, assim, eu fiz um tour. E quando eu morei no Clima Bom também, eu lembro que eu morava lá e estudava no José Tenório. Então eu tinha 12, 13 anos, pegava o ônibus junto com a minha mãe, ela ia direto pro trabalho e eu descia ali no Shopping Farol, atravessava a rua para pegar qualquer um dos ônibus do José Tenório para levar para minha escola. Então assim, desde criança eu pegava ônibus, eu passava as dificuldades. A rua que eu morava não era asfaltada. Quando chovia, era uma lama terrível, faltava água. Então, assim, tudo isso que eu vivenciei, hoje eu entendo por quê. Porque, assim, é muito fácil, às vezes, até um parlamentar dizer assim, não, vou resolver tal situação, e fica só na falácia, né, nas promessas. Mas quando você vivencia isso, você passa por essa situação, você cria uma cicatriz em si, e você vê alguém passando por aquilo, você tem uma necessidade, você tem uma força maior de buscar resolver aquilo. Então hoje eu agradeço, ninguém quer estar sofrendo, mas eu agradeço a Deus tudo que aconteceu com a minha vida, porque se não fosse isso, talvez se eu tivesse tido uma infância mais fácil, né, uma juventude mais fácil, talvez eu não estaria aqui. E eu não digo só aqui no podcast, nem quanto vereador, às vezes no mundo. Porque hoje eu enxergo tantas facilidades, tantas promessas. Hoje tem muito digital, tem o ganhar dinheiro fácil, que eu vejo muito se afundando, sabe? Tipo, perdendo o sentido das suas vidas. E eu não, eu sei que tudo isso que eu vivenciei hoje me dá força, me dá coragem para continuar, me faz sonhar e me faz querer estar buscando por um propósito maior. Mais do que a política, mais do que a Câmara de Vereadores, porque hoje a minha vida não pode ser em função disso. Posso, claro, usar a política como uma ferramenta para poder, como eu falei, estar lutando por essas pessoas, Sim. mas hoje a minha vida é além da política, né? Por isso que eu gostei muito dessa questão do podcast, porque mostra quem é a pessoa e não quem é o parlamentar. Hoje eu estou ali, amanhã posso não estar, Sim. mas independente de qualquer coisa, eu vou continuar sendo essa mesma pessoa. Pessoa sonhadora, humilde, que gosta de outras pessoas, que gosta de ajudar. Ai, é muito bom escutar isso. E não estamos em época política. É É verdade. melhor ainda. Eu estou Não podendo estamos. ser. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao longo da vida, antes de entrar na política? Como eu falei, meu propósito maior era criar oportunidades. Sim. E um desafio que eu tive foram dois. Uma envolve uma situação com a minha mãe, que foi quando teve a separação do meu pai com a minha mãe. E aí, nessa separação, meu pai, ele, pra mim, era o herói, sabe? Era o que eu me inspirava, né? Só que minha mãe, digamos que confundiu muito, não sei se ela vai estar assistindo, mas confundiu muito as situações. E aí, meio que ele não foi um bom marido. Sim. Mas não quer dizer que ele tenha sido um pai ruim. Uhum. Mas aí, na época, né, não houve essa separação dessas duas questões. E ela falava muito dele, das questões que ele fazia que, né, eu particularmente não faria. Né, sou casado, muito bem casado e tenho minha convicção de vida. Mas eu sofri muito com isso, muito. Cheguei a um ponto de ir de fato para o fundo do poço, né? Eu tive que tomar medicação, né? Eu perdi um ano da minha escola, eu tinha fobia social. Então, hoje eu estou falando aqui como um vereador que está em praças, que está inaugurando, que está conversando, mas nessa época eu não conseguia fazer uma apresentação na escola. Se fosse necessário apresentar para receber alguma pontuação, eu não conseguia. Eu cheguei a fazer provas do lado de fora da sala, para não fazer ali dentro.
Então eu fazia prova, já cheguei a fazer prova no corredor, né, com essa fobia que eu tinha fobia de andar no ônibus. Como eu falei, sempre andei de ônibus, mas eu cheguei num limite que a minha mente, como eu falei, o meu pai que era o meu herói, aquilo ali foi tão desconstruído que eu fiquei sem sentido, sem saber assim, tá, beleza, não tenho mais ninguém. Tinha minha mãe, mas Uhum. sabe aquela persona que foi construída na vida de uma criança e aquilo ali foi desconstruído? Então, para mim, superar aquilo foi o maior desafio. Né? E depois entender, né, qual era o processo, separar a questão do meu pai com essas questões da minha mãe. E isso eu estou falando de criança barra adolescente, né? Então, Sim. foi um desafio muito grande. E depois, com os projetos que eu tive, tive muitos nãos, não tinha estrutura, não venho de família rica, então todos os projetos que eu tinha, eu sempre tinha um não antes do sim. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, que essa pessoa disse assim, cara, eu quero o teu apoio. Eu disse, não, vamos conversar, né? Vamos construir, se de repente tiver alguma oportunidade que a gente tem em comum. Agora, tu lembra que lá atrás, quando eu não tinha nada, mas eu tinha as ideias, tinha os sonhos. Tu fechou as portas. Aí ele. Mas foi isso. A minha vida toda eu sempre tive portas fechadas antes de ter o sim. E assim é muito difícil. Porque realmente desmotiva. E se você não tiver uma força maior, um propósito maior do que essas barreiras, Uhum. é o que acontece hoje com empreendedores, né? Muitos desistem. E aí a importância de você conhecer muitas histórias é saber que de repente, né, alguém que está assistindo seu podcast pode estar passando por uma situação parecida, Uhum. mas é o que eu sempre digo, né? Sempre, né, saiba que lá na frente todo esforço, uma hora algo vai dar certo e você vai parar para pensar e dizer assim, valeu tudo isso. Com Aí, certeza. aí é isso. Com certeza. É, teve alguém que foi seu porto seguro durante a sua caminhada? Meu pai, apesar dessa situação que eu falei, que foi superado, depois de 2 anos, inclusive, passei um ano sem conversar com ele, sem Uhum. vê-lo, inclusive, né? Ele chegou a dizer até que me via na escola, saindo da escola, mas não vinha até mim, Uhum. pelas circunstâncias que aconteceram. Minha mãe também. Minha mãe, ela foi uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, investiu muito nos meus estudos e o que fez a diferença hoje foi a educação. Tanto que é uma das minhas bandeiras também, é a educação, é a qualificação profissional, é a oportunidade. Então ela investiu muito, ela chegou a um ponto ela sempre assim, tinha as dificuldades financeiras e organizava para pagar o colégio final do ano. Estou até um pouco emocionado. É, organizava para pagar o colégio final do ano, por quê? Tipo, a gente tinha as despesas. Tinha despesa com alimentação, tinha energia, tinha o condomínio, tinha as coisas que a gente pagava. E aí, quando chegava no final do ano, você tinha que pagar o que estava devendo para você poder estudar no próximo. Sim. O colégio ele não expulsava, mas em compensação, quando você estava no segundo, terceiro, quarto ano, quarto mês atrasado, eles entregavam naquela época, era pior ainda. Hoje não pode cobrar aluno. Mas na Uhum. minha sala acho que era uma secretária do colégio com boletos. Aí dizia assim, entrega pro seu pai. Só que aí os boletos dos meus colegas eram um, dois, o meu chegava uma hora no final do ano que eram seis, sete, eram vários boletos. E eu lembro que uma vez ela falou com meu tio para vender uma geladeira que a gente tinha para que eu pudesse estudar no outro ano. Então, olha o absurdo, né, o nível que é de repente você ter que se desfazer de um bem, né, de uma geladeira que você tinha em casa, né, e depois ela disse que ia tentar comprar outra, mas pedindo essa ajuda de outras pessoas também. E ela já estava devendo algumas pessoas que já tinham ajudado com relação a isso, né, e também meu pai disse assim, não, bota ele no outro colégio, mas era complicado porque, como eu Uhum. falei, eu já tinha aquele vínculo ali com os Sim. colegas. E às vezes você tirar e botar num outro também dá perda, quebra laços. E eu já tinha essa questão relacionada aos meus pais. Então, com relação a essas dificuldades que eu tive, com relação a isso que aconteceu, minha mãe,
ela também serviu como inspiração para mim. Como uma pessoa que, ó, meu filho, eu tô aqui por você. E hoje, né, quem tá mais próximo é minha esposa, que também é uma pessoa que acreditou, né, quando ninguém acreditava. Quando, logo no início, foi minha terceira eleição, ela tá comigo desde a primeira, ela, muitos diziam assim, eita, não deu certo, viraram as costas, né, 22 também, 2022, não deu certo, e ela foi quem viu o mal, foi ela que me viu ficar um dia inteiro num quarto, triste, porque aquela oportunidade que eu queria muito, que eu queria viver, que eu queria... às vezes eu me perguntava assim, meu Deus, pelo menos uma chance para eu chegar lá, para eu tentar mudar a vida de alguma pessoa, tentar fazer algum projeto, fazer alguma coisa. E ela é essa pessoa que estava comigo, que via tudo isso. Os outros não, os outros viam uma declaração, um vídeo que eu fazia depois para dizer, não, gente, tá tudo certo, não deu certo, próximo ano eu tento. Então, eles são meus pilares, né? Meu pai, minha mãe e minha esposa, que estão, né, e estiveram comigo nos momentos mais difíceis. Né? E são pessoas que, como eu falei, nos momentos mais difíceis estiverem comigo e nos melhores, com certeza também estarão. Então, eu sou uma pessoa que sou muito grata, né? E sei reconhecer tudo que eles fizeram comigo. É um porto seguro, né? Nossa família. Cara, é difícil falar esses assuntos. Que é justamente isso, chorando, vereador, pelo amor de Deus. Que é até a próxima pergunta relacionada à família, né? O que a sua família representa na sua trajetória. Para mim, tudo, né? Tudo. Como eu falei, a Câmara hoje, para mim, é mais uma ferramenta. É algo que eu consigo estar fazendo e ajudando por outras pessoas. É algo que eu me sinto também realizado. Que eu lutei muito para conseguir, não foi fácil. Né? Diferente de algumas pessoas que têm padrinhos, que têm família. Mas a família pode tirar a Câmara, pode tirar a profissão, pode tirar recursos. Mas se tirar a família, digamos que é o meu alicerce, né? O que me derruba. Né? Então, para mim, a família é tudo. Tá? Além de qualquer coisa. Você já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes, porque, como eu falei, é, às vezes eu me perguntava assim, poxa, por que para algumas pessoas Dá certo. dá certo, ou às vezes as coisas convergem, para outros não. E eu era esse do não. Né? E aí eu ficava me perguntando se o problema era eu, ou se eu estava lutando por algo que não era para lutar. Como se estivesse correndo atrás do vento e dizendo assim, não, tô lutando muito, mas isso não é para mim. Então, várias e várias vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes. Tanto que nessa eleição agora, foi a eleição que eu pensei mesmo e eu chorei. E eu não sou chorão, não. Mas são assuntos que mexem muito comigo. Eu chorei no dia que faltavam, se eu não me engano, 2, 3 dias da eleição, de ter a votação, né, em si, e eu tava fazendo uma última carreata, que chama, né? E nessa carreata, um determinado momento, como a gente tava com som e tal, alguma coisa fez com que o motor estancasse. E aí, quando estancou, eu bati a minha costela numa barrazinha de ferro que fica em cima da caminhonete que eu tava. Sim. E aí eu fui bater no hospital, né? Só que ainda segurei, como eu falei, eu não dou o braço a torcer. Segurei, a gente ficou, não, tudo bem e tal, machucou, mas vamos indo. Aí isso foi no Jacintinho. Aí a gente foi fazendo essa carreata. Quando chegou no Marcel Shopping, foi a última descida minha, que eu descia, fazia panfletagem nos pontos de ônibus. E foi quando eu subi de volta e eu digo, não, já não dá mais. Aí foi quando o pessoal que estava comigo me levou para o hospital. E aí, quando eu estava lá, começou a doer muito a minha pressão. Eu nunca tinha tido... podia estar doente o que for, nunca tinha ficado diferente os meus sinais vitais, né? Sim. E aí, quando veio a equipe de enfermagem fazer a triagem, tava tudo alterado. Eu fiquei, cara, eu nunca tive isso na minha vida, nunca tive, assim, essas alterações. Aí foi quando veio um filme na minha cabeça, de tudo que eu tava fazendo, de tantas coisas que eu tava tentando, e essa era mais uma. Eu fiquei, poxa, por que eu?
Porque de repente, sei lá, não desejando mal ao outro, mas sei lá, porque é eu, porque as coisas para mim são tão difíceis, porque não é fácil simplesmente dizer, não, eu quero isso e vou lá e realizo, porque é difícil. Aí foi quando eu tava numa cadeira de rodas, pra você ter noção, porque eu tava com, cada vez que eu respirava, deu uma fissura na costela, que dava, não chegou a quebrar, mas fissurou, que doía. Então me Sim. botaram numa cadeira de roda e tal. Quando eu vi os sinais alterados, foi quando minha esposa estava lá comigo, foi quando eu chorei. E chorava, parecia uma criança. E aí eu dizia a ela, disse, por quê? Por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que de novo isso? Né? Não era pensamento de perder a eleição, mas era assim, poxa, por que isso de novo? Por que isso acontecendo? E aí eu até fiz uma postagem, acho que até hoje está lá, e eu estava até conversando com uma pessoa que trabalha comigo, que eu disse, às vezes a gente faz tanto marketing, né? Estuda, não, vamos fazer uma publicação, e essa, que não foi orquestrada, que não foi pensada, que foi algo, foi a que mais viralizou, foi a que mais o pessoal, parece que o sentimento que eu tava, foi para as pessoas que estavam recebendo aquela publicação. Deu mais de 200 mil pessoas comentando, dando força, e ali no momento que eu tinha pensado em desistir mesmo, não ia dizer assim, ó, gente, eu não sou mais candidato, não ia fazer isso, mas eu não ia mais fazer campanha. Aí ali, quando eu vi o pessoal comentando, me dando força, orando, aí foi quando eu disse, não, vou continuar. Aí no outro dia eu não conseguia mais, fiquei isolado, né, o braço, não consegui fazer a campanha em si, mas quis lá estar próximo das pessoas, e o dia depois disso, eu fiz a campanha ainda um pouco, ainda ia, e no final, eu acabei, os últimos minutos que a gente tinha, lá no ponto de ônibus do Shopping Pátio, no Benedito Bentes, juntei todo mundo, agradeci, disse, gente, se for para ser, vai ser. E aí deu certo. E até hoje, como eu falei, ninguém quer estar sofrendo, mas tem situações que eu passo que eu fico, cara, isso aí só pode ir lá na frente, porque tem outras ainda que eu não tive resposta. Só pode ser algo lá na frente maior, só pode ser algo que Deus quer ou tratar em mim, ou mostrar. E quando isso acontece, não faz sentido ser para mim mesmo. Eu acho que realmente quando acontece algo para mim, como eu falei, eu tento transformar isso em prol das outras pessoas. Então lá na frente eu vou saber porque muita coisa aconteceu, porque tudo é mais difícil. Tudo tem um Mas propósito. também, em compensação, eu valorizo muito. Muito, 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 muito. Eu me dedico muito. Às vezes vou no meu limite. Às vezes não, todas as vezes geralmente no meu limite. Mas estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Ai, que bom. Tudo tem um propósito, né? É Nada mais em fácil, vão. mais fácil a gente falar de projeto, falar da Câmara, projeto de lei, né, indicação, do que falar da vida, porque realmente é o que mexe. Com certeza. Parabéns pelo seu podcast. Viu? Obrigada, vereador. Existe alguma memória que você carrega que se tornou um combustível para sua vida hoje? Eu sei que são muitas, mas existe alguma memória assim que lhe marcou? Realmente são muitas, né, principalmente em infância. Que eu acho que antes da gente começar, eu estava falando sobre isso, né, sobre uma pessoa que não tinha muitas oportunidades, mas tinha o carinho dos pais, o amor. E quando acontece qualquer situação, né, principalmente situações difíceis, eu retorno, né, vou até um lugar que eu ia, de infância, e simplesmente sento sozinho, como um sanduíche, uma pizza, e vem aquela lembrança de infância e me faz retornar ao que um dia eu fui, para que eu nunca esqueça, caso um dia eu chegue, não sei até onde eu posso chegar, até onde vai esse projeto, mas me faz retornar e lembrar de onde saí. Então as memórias que eu tenho maiores são essas, são com meus pais, a gente ali na simplicidade, no mínimo que a gente tinha, a gente feliz. Eu tenho irmã agora, né, numa segunda relação do meu pai, mas eu, por parte de mãe, sou filho único, então eu cresci num lar, tinha os meus primos, que eu ficava até 7 anos, quando meus pais iam trabalhar, mas após 7 anos, né, de 8 anos
Até uma certa idade eu cresci só. Então, o máximo que eu tinha ali era um momento com meu pai, com a minha mãe, e ir para uma praia, uma coisa simples, mas é o que hoje eu lembro, né, quando eu puxo isso, memórias boas, e é o que me motiva. Se o senhor pudesse voltar no tempo e conversar com o David, tipo, aqui não é a Maiara, aqui é o Sim. David nessa cadeira, 15 anos atrás, o que o senhor falaria para É ele? que nem eu falei, assim, foram muitas situações difíceis, muitas. Sabe aquele combo do tem tudo para dar errado? Eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que vizinhos diziam que não ia dar certo, que até meu pai certa vez também desacreditou de mim, né? Amigos também, teve momentos que eu fiquei isolado, que eu fiquei... Sou uma pessoa, até hoje, sou uma pessoa que na rede social tem, na minha pessoal, tem 131 mil pessoas. Né? Numa outra do emprego, aí ele tem mais de 300 mil. Mas eu sou uma pessoa que muitas vezes ficou isolado, né, por amigos e teve, né, e passou por muita dificuldade. Então, se eu pudesse voltar atrás, quando eu passei essas dificuldades, quando aconteceram muitas coisas comigo, que eu tive essas vontades de desistir, que eu perguntei até a Deus por que disso, por que daquilo, eu iria dar esse recado. Continue, persevere, que lá na frente isso vai fazer sentido e você vai ver que tudo vai dar certo. Esse é o recado que eu daria para mim. Mas como eu não tive esse recado, foi difícil, mas queria eu, né? Mas eu sou um pouco ansioso, eu não sei também se seria bom ter tido esse recado. Mas esse é o recado que eu daria. Continue, sonhe, persevere, tenha coragem, força. E lá na frente, tudo que você está passando, na época, né? No hoje, lá na frente, tudo isso vai fazer sentido. Agora vamos entrar na sua trajetória de vereador, né? A gente já conheceu um pouco da sua história, vamos entrar agora um pouquinho na política. E a primeira pergunta é, como é que surgiu esse desejo de entrar na política? Inicialmente, como eu não tinha parentes na política, eu não tinha realmente desejo nenhum de entrar. Na verdade, eu tinha uma aversão à política. Porque os políticos que eu conhecia até então, era bem, digamos assim, os que fazem a política para si e não para ajudar outras pessoas. Sim. E era essa política que eu também conhecia. Eu era o filho do eletricista que ajudava a fazer as instalações, que na época eram as gambiarras, né, para os showmícios. Então, eu era o que estava lá atrás. Eu não tinha esse acesso à política. E aí, quando eu construí essa questão da divulgação das vagas de emprego, que as pessoas começaram a ver alguém que estava preocupado com elas, que eu estava vendo que eu conseguia ajudar, aí fui vendo outros desafios. O pessoal precisava da qualificação. Aí eu levei muitos nãos, até porque uma situação bem interessante, que eu gosto de falar sobre isso, o usual de você fazer uma qualificação quando você não tem estrutura é você iniciar no colégio. Todos os colégios fecharam as portas para mim, até o que eu estudei. Que eu queria usar as salas à noite para iniciar esse projeto de qualificação. E aí eu comecei numa clínica de medicina do trabalho, numa recepção. Eu tive a primeira aluna, hoje a gente já passou mais de 20 mil alunos. Tem um projeto de mais de 1.000 pessoas capacitando. Então eu vi que ali que eu tive o sim, eu comecei a ajudar mais. Eu digo, opa, divulgo vaga de emprego. Começo com qualificação. Daqui a pouco eu comecei algumas situações. O pessoal reclamava da segurança, da mobilidade urbana, transporte público, da saúde, da educação. Aí eu comecei a usar o meu canal, que já era um canal grande de divulgação de vaga de emprego, para começar a ser a voz, o porta-voz da comunidade. E aí foi os próprios seguidores que ficaram, se candidata, vai, tu ganha. Eu olhava assim e digo, meu amigo, será que isso vai dar certo mesmo? E aí foi quando, em 2020, quando eu não tinha noção de nada, nem sabia como é que um vereador fazia para ganhar, assim, como era essa questão do coeficiente partidário, uma eleição bem complexa. Sim. Eu fui, meti a cara, né? Quem estava comigo
a gente não tinha recurso nenhum. As pessoas que vinham trabalhar comigo, o negócio era realmente um propósito tão grande que as pessoas que vinham trabalhar comigo ajudavam a fazer vaquinha pra gente imprimir os santinhos e fazer os materiais. Enquanto muitos passavam com um carro de som, eu tinha uma caixinha que também foi emprestada. Era uma caixinha que eu usava com a bandeirinha e aí a gente fazia a campanha. Tanto que quando a gente foi imprimir, o cara fez, rapaz, tu vai imprimir... Até hoje é meu amigo ele. Ele dizia, rapaz, tu vai imprimir só 5.000 santinhos. Eu digo, irmão, é o que eu tenho. E eu vou fazer campanha para isso. Quando eu ver que uma pessoa não está muito interessada, eu não vou entregar. Ele disse, nunca vi isso. Olha. E aí deu o resultado, 3.879 votos. Não entrei, mas fiquei perto, né? Enquanto muitos investiram milhões, disseram, rapaz, quem é esse cara aqui? Ninguém nunca ouviu falar e teve tanto voto. Aí foi quando surgiu a política. Eu vi que, através dela, eu conseguia desenvolver, né, e utilizá-la como ferramentas para ajudar outras pessoas. Hoje, tem projetos que eu faço, que é totalmente gratuito, o pessoal sai com material, inclusive, para empreender, que é através de um político, que hoje, como eu falei, hoje eu já sou político, eles me enxergam com uma facilidade melhor. Através de um político que fez uma destinação de recurso que estava lá no governo federal e eu consigo ajudar pessoas. Eu fiz, então precisa ser esse político. Porque nem sempre todos têm essa visão de ajudar e ir para essa parte de capacitação profissional, de emprego. Então, preciso ser o político, já que não tem nenhum que me represente nesse sentido. Aí deu certo. E hoje eu estou aqui. E qual foi a sensação, vereador, de ver ali eleito, o nome eleito? O que passou na Até hoje cabeça? está meu vídeo, eu faço um convite para todo mundo ir lá olhar. Lá no meu Instagram tá fixado para que eu sempre lembre daquele momento, né, de estar lá acompanhando voto por voto. Inclusive não comecei ganhando, foi uma eleição muito difícil. E aí finalizar e ver lá eleito, eu agradeci a Deus primeiramente. Estava abraçado com a minha esposa, me ajoelhei no chão, agradeci de novo. E é uma sensação que eu não esqueço nunca. Eu acho que realmente eu só vou superar essa sensação quando eu for pai, alguma coisa assim maior. Mas eu não esqueço nunca. Tá lá fixado, tem mais de 500.000 visualizações. E ali foi o início disso tudo. É algo que, como eu falei, eu vou sempre retornar ao início, lembrar de cada passo, cada momento, para que eu possa estar valorizando tudo e estar fazendo o máximo que eu puder. E o que mais te surpreendeu quando você assumiu o cargo de vereador? Me surpreendeu assim, eu conhecia a função do vereador, mas eu não sabia, até porque não via o potencial que essa função ela poderia ter, exercer, o que eu poderia fazer. Então, quando eu entrei, eu vi, né, vereadores que também trabalham bastante, né, outros não, mas toda a profissão tem isso, e eu vi que, através disso, né, e sabendo como era que funcionava a política, não fazendo acordos, mas assim, convergindo ideias, eu vi que dava pra gente estar resolvendo as situações, estar ajudando pessoas. Então isso me surpreendeu. Quando eu entrei na política, que eu vi como funciona uma Câmara Municipal de fato, como é uma sessão, projeto que não é tão simples assim, projeto que a gente submete e passa por 3 comissões, vai para a sessão, pode ser vetado. Então isso me surpreendeu. A função legislativa. E assim, hoje eu sou realmente apaixonado por essa forma, né? Que, como eu falei, se for bem utilizada, é algo que dá para você fazer muita coisa e ajudar muita gente. Mas se não for, aí volta para aquele início, né? Que era quando eu não tinha essa perspectiva de ver a política como algo bom. Hoje eu tento desconstruir isso com algumas pessoas. Hoje a gente teve 27 alunos do 9º ano lá na Câmara Municipal, onde eles tiveram essa oportunidade de sentar numa cadeira de vereador, ser um vereador por um dia, conhecer as nossas atividades. E ali eles, de repente, entre aqueles 27, que foi selecionado através de um concurso de redação, eles podem, lá na frente, sonhar também com aquilo, de fazer a diferença na região, na comunidade dele ali. Tem alunos da escola privada, mas também tem da escola pública. E eu, numa época participando de uma audiência pública, eu sentei também naquela cadeira. Eu tive... Sabe quando você, de repente, quer ser jogador de futebol e o que você conhece, a sua realidade é um campo de barro e alguém pega você, leva
para, de repente, para um campo de futebol ali, pegado na mão daqueles atletas, você entra, você vê aquilo, você vivencia. Isso você sendo uma criança, lá na frente, aquele seu desejo aflora e isso pode acontecer. Então foi o que aconteceu comigo. Eu sentei numa cadeira um dia e aquilo ali, né, disse, cara, isso aqui é diferente, isso aqui dá pra gente ir trabalhando. E hoje na Câmara eu faço isso. Na Câmara eu sou um dos vereadores mais completos. A gente fiscaliza muito. Aproveite já falar de seus projetos, suas ações sociais. Os projetos são os mais diversos. A gente tem projeto voltado às mulheres. Por exemplo, eu já fiz um projeto para que a prefeitura instalasse totens de segurança nos pontos de ônibus. Tem também totens que a gente precisa nas praças. Eles estão sendo... As praças estão sendo entregues, mas a gente precisa de mais segurança. Inclusive, tem totens que já acontecem em outras cidades que uma mulher, um homem que estiver lá numa situação de vulnerabilidade, ele consegue apertar e consegue, alguém está acompanhando ele enquanto espera um ônibus. Tem projetos para proteger os motociclistas. A gente já teve vários acidentes envolvendo motos para ter uma faixa. O pessoal disse que hoje não cabe por conta da via, mas aí futuramente que vai ter o BRT, dá para se fazer esse estudo, ponto de apoio. Tem projetos para a área da saúde, para que a unidade básica de saúde oferte o serviço do podólogo. Tem muitas pessoas que perdem o pé porque não tem um tratamento adequado. Então, são os mais diversos. Qualificação profissional, a gente tem projeto. Então, você imaginar, porque tudo engloba o emprego. O emprego, ele está ligado à dignidade. O trabalhador, ele precisa ter acesso à segurança quando vai trabalhar. Ele não pode ser roubado. Ele precisa se sentir seguro, ele precisa ter acesso à educação para sempre estar se capacitando e estar melhorando seu posto de trabalho. Ele precisa ter acesso à saúde, quando ele estiver doente, ele precisa ir numa UPA, numa UBS e ser bem atendido. Não pode estar faltando medicamento e nem médico. Então, assim, os mais diversos projetos a gente tem. Eu realmente, assim, convido todos, já que a gente falou bastante sobre a minha história, convido para estar acompanhando o mandato, não só eleger um vereador, um deputado, um prefeito, mas acompanhar o mandato dele. Hoje a gente tem a rede social como uma prestação de contas. Eu faço a divulgação da vaga, mas faço também a divulgação dos projetos, das indicações, das audiências públicas que a gente fica promovendo para trazer a sociedade para discutir com a gente. Tudo que você imaginar. Tá vindo muito mais aí, né? E hoje eu tô com o Sua Hora Chegou 2, que é um projeto que a gente está capacitando 580 pessoas para o curso de confeitaria e padaria, tudo voltado ao empreendedorismo. Alongamento de unhas, design de sobrancelhas e costura, corte e costura. Então, enquanto a gente está aqui, o pessoal está se capacitando, a gente vai ter o encerramento, vai entregar certificado para o pessoal. Alguns vão para o mercado de trabalho formal, outros vão empreender. E o meu objetivo principal é esse. Dando oportunidade para as pessoas, porque um dia eu só cheguei até aqui porque um dia eu tive também essa oportunidade. Com certeza vai fazer uma grande diferença na vida delas. Com certeza, já tem feito, né? A gente tem escutado muitas histórias lá que vão motivando, como eu falei. Quando eu encontro alguém que diz consegui emprego, quando eu encontro alguém que está ali batalhando como empreendedor, eu também fico feliz por ter feito parte, não da totalidade, mas um pouco que seja ali da vida daquela pessoa. Bacana, vereador. A última pergunta é... Muito importante essa pergunta. Quais são os valores que todo político deve ter? Os valores, assim, os meus valores, ele vai muito para a pessoalidade, que eu sou uma pessoa cristã. Então, assim, eu prezo muito pela honestidade, pela transparência, por fazer o bem, por ser uma pessoa, assim, que independente de propostas, enxergue a pessoa, enxergue quem você é, porque se você for uma pessoa que não tenha, né, os seus valores definidos, que não seja uma pessoa que já esteja, inclusive, não é forte a palavra, mas é convicta. Você vai entrar numa seara, numa situação, você não vai durar muito. Isso, a política, como eu acho que a gente conversou um pouco nos bastidores,
é algo muito difícil. É algo que é diferente do que acontece numa empresa, né? Já fui vendedor, já fui chapeiro, já fui operador de caixa. Então, assim, eu já passei por várias empresas e nada se compara com a política. E se você não tiver os seus valores, né, sua definição, saber quem você é, para onde você quer ir, aí você é trucidado ali naquele meio. E eu acho que o principal, como eu falei, é isso. Política pode estar comigo hoje, eu posso estar desenvolvendo isso, amanhã posso não estar, mas o principal é o que eu fiz nesse tempo que eu tive essa oportunidade e, independente disso, o que eu continuarei fazendo. E aí, se você me perguntar, eu não sei, né? Porque se me perguntasse há 5 anos, 6 anos antes da minha primeira candidatura, se eu hoje ia estar vereador, eu não fazia ideia. Mas como eu falei, o principal é gostar das pessoas, fazer o possível para ajudar e aí você está disponível. E aí, né, Deus vai fazendo, as pessoas vão convergindo e lá na frente a gente sabe até onde é que a gente vai chegar, mas o principal objetivo é esse, é ter essa convicção, esse coração aberto, ser transparente, é o que eu cobro muito. Vereador, queria agradecer sua participação aqui no nosso podcast. E como eu falei no início, né? Que o senhor sempre preserve essa sua humanidade. A gente ser humano, principalmente no meio da política. Acho que quando a gente perde isso, a gente esquece de onde a gente veio, a gente esquece das nossas origens. Então nunca perca essa humanidade, nunca perca essa essência. Obrigada mais uma vez por ter compartilhado a tua história aqui com a gente, né? Uma pessoa que hoje é pública, né? E voltou lá um pouquinho, regressou lá um pouquinho para poder compartilhar. E tenho certeza que muitas pessoas de casa, quando ouvir essa história, vai guardar muita coisa, muita motivação, vai levar a aprender, muito aprendizado vai levar para a sua vida. Então, eu queria agradecer muito sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, como eu falei, de ter a oportunidade de contar um pouco sobre mim, não trazendo só o aspecto político, né, mas como pessoa. E eu faço convite para que todos, né, que estão nos acompanhando, acompanhem a minha rede social, david.empregosal. Como eu falei, sou David Mesquita, mas o emprego tá ali, atrelado ao meu nome. E acompanhem sempre os projetos, as oportunidades, né, tudo que eu tenho feito. A gente consegue aos poucos colocar ali, porque nossa rotina é tão corrida que tá ali minha comunicação. A gente não conseguiu ainda colocar hoje o tanto de coisa que eu fiz. Então, faço convite para você acompanhar e para você que se identificou, né, de repente alguma situação, use isso como inspiração. Né? Eu também tive, a gente não conversou sobre isso, mas eu tive várias inspirações, né? Tem inspiração de Jesus, mas tem inspiração de pessoas que venceram na vida e é importante a gente, numa era dessa, buscar inspiração boas, né, boas referências também, que eu acho que é o que faz a diferença. Então, continue com esse projeto, que é um projeto que eu acho fantástico, que conta a história por trás daquela persona, daquele profissional, e eu acho que é isso que é o que a gente está faltando hoje. Tem blog, tem site contando histórias do profissional, fazendo aquele marketing, mas extraindo a identidade, extraindo a história, eu conheço agora aqui, né? O podcast Ponte de Histórias. Então, continue. Obrigada, muito obrigada, vereador. Sucesso, que Deus abençoe a sua caminhada, a sua Amém. jornada, né? Que venha muito mais anos ganhando, né? Em prol Sim, sim. da nossa comunidade, da nossa Maceió. E antes de finalizar, queria agradecer aqui a Rebeca, a Story Make, que fica por trás ali dos bastidores, mas tudo que vocês verem lá no YouTube, no Instagram, é obra dela, super talentosa, uma amiga, uma parceira. Agradecer também a presença aqui dos assessores do vereador, a Mila E a Fernanda. e a Fernanda, que também são os bastidores ali do vereador nas redes sociais, tá? E, gente, finalizamos aqui o nosso episódio. Em breve essa live vai estar completa lá no YouTube. E não esqueçam do propósito. Continuem construindo pontes.